É que assim, o livro de vocês, ele vem Brasil, aí primeiro reinado, revoltas regenciais, aí segundo reinado, só que o segundo reinado ele divide em vários pontos. Eu ministrei de uma vez e o que acontece? Lá no final do segundo reinado, eu ministrei uma aula chamada Desagregação do Império. E aí falei do final do Império Brasileiro e falei da República das Espadas, certo? Eu vou olhar inclusive. Ah, sim. Aí foi isso. Eu vou te dizer aqui, depois eu vou olhar no... Bom dia, Gigito. Bom Tudo dia, bom, primo Gigito? Gui. Tudo bom? Eu vou Saudades das suas aulas, viu, Gigito, presenciais. também, viu? Depois dá uma olhada lá no site, Tá bem, eu Aonde, dou uma Gigito? tá? olhadinha. Ou no YouTube, mas tem, tá? Deixa eu olhar, só confirmar se ou não, ou se foi algum que deu problema que eu acabei não gravando. Eu vou olhar aqui, mas qualquer coisa eu mando os slides e tal. Mas assim, também não quebre muita cabeça não, que é um assunto que não é tão abordado, certo? Ok, Gigito, me Certo, atualiza. obrigada. Mas assim, mas a gente já falou, tá bom? Deixa eu só botar aqui. Bom, semana passada a gente tinha parado aqui, né, falando do sistema político eleitoral, do poder municipal, e aí a gente vai falar hoje a nível estadual, federal e da política econômica desses governos, certo? Então, ó, lembra que a gente estava falando na aula anterior que essa política dos governadores, ela gerava, né, desculpa, o coronelismo gerava o apoio, gerava toda uma situação em torno dos líderes políticos locais, né? Dos coronéis e tal, enfim. Então ficava tudo em torno deles ali. E o que é que acontecia? Esses coronéis, eles se juntavam e eles que elegiam o presidente de estado, que seria o equivalente hoje ao que a gente chama de governador, né? Então, eu acho que o exemplo mais claro que a gente tem sobre isso é o de João Pessoa aqui. Quem mandava na política aqui da Paraíba, à época, era o tio dele, Epitácio Pessoa. Era o grande coronel. Então, tanto que de 1896 até 1930 a gente chama de política epitacista, que é o período em que Epitácio Pessoa domina a política paraibana. Antes disso, a gente tem, de 1894 a 96, a gente tem a política alvarista, que era de Álvaro Machado. Tá? Então, Epitácio quem mandava. Então, todos os coronéis aqui da Paraíba prestavam obediência a Epitácio Pessoa, se não todos, mas a grande maioria. Então, ali, em 1926, ele chega e diz, ó, quem vai ser o presidente do Estado é o meu sobrinho João Pessoa. Ele pega o apoio, né, ele tem o apoio dos coronéis que lhe dão apoio e consegue eleger João Pessoa como presidente de Estado. E aí, pessoal, o presidente de Estado ele vai servir meio que como um elo, né? Ou seja, ele vai funcionar como uma ligação entre os coronéis, ou seja, aqueles mandatários dos municípios e tal das cidades, com o governo federal. Por exemplo, digamos aqui Plínio, grande coronel aí de Mamanguape, aí eu sou o É isso, que presidente do é isso. estado, né? Aí Plínio faz, ó, eu quero um hospital para cá e eu te dou os votos que você quiser. E lembra que por conta do voto de Cabresto e tal,
quem controlava todo o voto, toda a eleição lá em Mamanguape era Plínio, certo? Então havia esse jogo aí entre eles, certo? Então, diante disso, eu negociava, eu dizia, ó, Coronel Fulano, Coronel Plínio, quer um hospital lá, Coronel Fulano quer uma escola, Coronel Fulano quer uma estrada, Coronel Fulano quer um açude, enfim. Então eles negociavam. E aí o governador servia ali de intermediário entre os coronéis das cidades e o governo federal. Porque quem dominava o poder político eram os coronéis ali, né, das cidades e tal, enfim. Então, eles negociavam e conseguiam o domínio lá com os coronéis, certo? Então, essa política de favores vai ser ver isso. Então, vai ser um coronel eleito pelos coronéis do Estado, né, para servir de intermediário aí entre esses poderes municipais e o governo federal. A nível federal, é mais, entre aspas, simples, certo? Como assim? A gente chama de política do café com leite. Isso aí vocês escutaram, né? É uma coisa bem mais simples de entender. Basicamente, é que a gente vai ter o domínio de São Paulo e Minas na política nacional. Então, às vezes, eles entravam em acordo, né? Tipo, ó, dessa vez vai ser eu, da próxima vez é você. Às vezes eles entravam em desacordo, em atrito ali entre eles. Enfim, então essa política aí do café com leite, basicamente, é esse domínio político nacional estabelecido por Minas Gerais e São Paulo. Para vocês terem ideia de quando começa a República Velha, em 1894, até 1930, que é quando Vargas dá o golpe, né, e começa a era Vargas, só 2 presidentes nesse período de tempo não foram ou paulistas ou mineiros. Se eu não me engano, foram 11 paulistas e 8 ou 7 mineiros e 2 de outros estados. Entre eles o Epitácio Pessoa, né, que foi presidente da República. Bom, outra característica que é interessante da gente entender aí nessa República Velha é que não existiam partidos nacionais. Os partidos eles eram regionais. Então, como tem um exemplo aí, você tem o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista, Partido Democrático Paraibano, Partido Republicano Paraibano. Tanto que essa galera era chamada de perrepistas aqui na Paraíba, né? Que era Partido Republicano Paraibano, PRP a sigla, eram chamados de perrepistas. Bom, então, mesmo tendo o mesmo nome, né, Partido Republicano, mas muitas vezes eles não tinham o mesmo programa, então tinham ideias diferentes, ideias diversas e tal, enfim. Então acabava fazendo, né, ali com que eles divergissem muitas vezes entre si. E aí, ó, com essas fraudes, que existia a fraude de bico de pena, que a gente falou na semana passada, a Comissão de Verificação de Poderes, os currais eleitorais, né, com o voto de cabresto, fazia com que só esses grupos dominantes permanecessem no poder. E grande parte da parcela da população era excluída socialmente, excluída politicamente, enfim, era uma população extremamente marginalizada. Onde a gente pode perceber isso é numa obra literária que eu acho sensacional, que é O Cortiço, de acho que é a Luiz de Azevedo. Não sei se vocês conhecem, mas é muito legal, é muito interessante para a gente perceber essa transição aí entre império e república, tá? Bom,
Continuando. Então, esse aí é um pouquinho mais simples, tá? Uma coisa mais direcionada. Quando a gente fala do café, né? Quando a gente vai falar agora do café, da economia, é uma coisa mais direcionada. Então, a política do encilhamento, a gente fala, mas geralmente não é tão abordada, certo? Geralmente quando fala aí de economia na Primeira República, é mais a crise do café e o convênio de Taubaté. Mas, basicamente, um resumo do que é a política do encilhamento é o seguinte. Quando Eudório da Fonseca ele assume a presidência da República, ele vai conversar vai convidar Rui Barbosa, que era um dos grandes intelectuais do Brasil e tal, jurista, escritor, enfim, um dos grandes intelectuais do Brasil, convida ele para ser ministro da Fazenda. Rui Barbosa aceita. E qual era a ideia dele? A ideia por trás de Rui Barbosa era sensacional. Qual era a ideia do cara? Era de tipo, vou estimular a indústria brasileira. Como é que eu vou estimular a indústria brasileira? Eu vou facilitar o empréstimo para pessoas que queiram criar uma fábrica, criar uma indústria, enfim, que queiram focar nessa área aí. Então, vou facilitar o crédito para o desenvolvimento industrial, para tentar romper com aquela, como ele chama, vocação agrária do Brasil, com todos esses problemas que vinha havendo, como a gente vai comentar daqui a pouco, com a crise do café. Então, o objetivo era tentar criar uma alternativa econômica para o Brasil, certo? E aí vem justamente dentro dessa ideia da industrialização, certo? E aí o que é que acontece? Como ele facilitou muito, o que é que a galera fazia? Simplesmente, tipo, ó, chegava no banco, mostrava qualquer projeto lá de alguma suposta indústria, certo? E pegava o empréstimo extremamente fácil. Então chegava lá, pegava o empréstimo, né? Só que, tipo, o cara não ia criar uma indústria, certo? Pegava, gastava esse dinheiro, não pagava os bancos, enfim. Isso gerou um problema. E tinha gente que era ainda mais mala, que fazia o seguinte, criava uma empresa fantasma, pegava essa empresa fantasma, lançava no mercado de ações, tá? Então, tipo, ele vai gerar um problema duplo, porque é uma empresa que não existe, que não tem uma função ali, que não existe de fato, ela não vai produzir nada, e, e vai arrecadar dinheiro. Porque se a gente fizer uma comparação, é mais ou menos o que Eike Batista fez. Quando ele fundou a OGX, eles, não, ó, fiz estudos, e lá na região de Tubarão, no Rio Grande do Sul, tem jazidas de petróleo, tal, vou fundar essa empresa aqui, e daqui a 3 anos a gente vai começar a tirar não sei quantos barris de petróleo por dia de lá. Como ele tem um feedback, tem outras empresas e tal, ele pega e joga aquela empresa no mercado de ações. Arrecada dinheiro para investir e tal. Deu o prazo de 3 anos que ele disse que ia começar a extrair o petróleo e nada. Aí as ações começam a cair. Quando começam a cair, ele fez, pessoal, estamos quase chegando lá no poço de petróleo, tal, não sei o que, daqui a no máximo 2 semanas já começaremos a extrair o petróleo. Aí as ações subiam. Resultado, chegou às 3 semanas, chegou 1 mês, 2 meses e nada de petróleo. E aí, nesse meio tempo, ele aproveitou, pessoas que ele conhecia que tinham ações da empresa, ele mandou a galera vender, ele vendeu a parte dele na empresa, e isso é considerado crime contra o sistema financeiro. E é por isso que ele está preso. Então era mais ou menos isso que a galera fazia. Então, tipo, pegava uma indústria que não ia produzir nada, que não ia fazer nada, jogava no mercado de ações, tinha pego um empréstimo nos bancos,
Então gerou uma bolha inflacionária muito grande. Por quê? Porque vai ter muito dinheiro em circulação. Quando tem muito dinheiro em circulação, entendam sempre, pessoal, o dinheiro ele também é uma mercadoria, certo? Então dinheiro eu compro, eu vendo, então assim é a lei de mercado clássica. Quanto mais oferta de um produto, menor é o preço dele. E é isso que acontece com o dinheiro também. Então, o dinheiro ele começa a se desvalorizar. E aí vem justamente essa política do encilhamento, né, que foi essa tentativa de industrializar o Brasil. E por que isso aconteceu? Justamente por conta desse segundo ponto, da crise do café. Então, ó, a produção de café no Brasil, ela bombou, ela se expandiu, ela cresceu de uma maneira gigantesca, fenomenal. E não tinha mercado para absorver toda essa produção. Aí, mais uma vez, a lei do mercado. Ou seja, eu vou ter uma grande oferta e uma demanda que não acompanha a oferta. E isso vai fazendo com que o preço do café caia, desvalorizando o café cada vez mais. Mas aí vamos lembrar, como eu disse anteriormente, nós vivíamos a época da política do café com leite, que se fôssemos pegar o pé da letra, na verdade, seria a política do café com café, porque Minas também não, é ainda um grande produtor de café do Brasil. Então, como os caras estão ali no poder, então, ó, meu irmão, vamos criar algum artifício aqui, o governo, para salvar os cafeicultores, para que eles não fiquem no prejuízo. Então, como é que se fez? Primeiro, praticamente se proibiu que se fossem aumentadas as lavouras de café no Brasil. Como é que eles fizeram isso? Criando um imposto altíssimo sobre novas lavouras. Então, o que tinha podia continuar, mas se fosse aumentada a zona produtiva, ia pagar um imposto absurdo. Então, não compensava financeiramente. Outra parte do acordo foi de estabelecer uma política cambial, um câmbio mais flutuante que favorecesse o café. Por exemplo, o câmbio do jeito que ele está hoje. Vamos botar aí o dólar 5,40, 5,50. Ele é bom ou é ruim? Ruim. Para quem? Para nós. Para nós quem? Cara pálida. Cara chato, né? Ei, você soube, viu, Egito? Aí vamos lá. O dólar do jeito que Para os tá. consumidores Eita, desculpa, brasileiros. interromper, Isabela, desculpa. Pode Não, falar. não, não. Para os consumidores brasileiros, porque tem gente que vende os produtos em dólar, aí tá ganhando mais com isso. Exatamente. Então, assim, para quem está no Brasil que vende para o mercado externo, é uma beleza. Por quê? Porque como a moeda brasileira está desvalorizada, os nossos produtos estão mais baratos para quem está fora. Então, isso aumenta as exportações. Se a gente for fazer uma analogia grosseira, por que a galera compra tanto no AliExpress? Porque a moeda chinesa é extremamente desvalorizada, então os produtos lá saem muito mais baratos do que produzido em outro lugar. Então, às vezes é mais barato você comprar lá. Agora não, porque o dólar aumentou. E aí é justamente a contrapartida. Então, a partir do momento que a gente tem um aumento no dólar, se eu vou comprar coisas em dólar, obviamente vai ficar horrível para mim. Se eu tenho uma empresa que os meus produtos eu importo uma parte das coisas, enfim, da produção é em dólar, aí eu vou encarecer o produto, é, vai gerar problema, entendeu? Então, depende. Então, assim, então, para o mercado interno para exportar é beleza. Para o mercado interno que importa é horrível, tá? E aí a ideia deles era tentar desvalorizar um pouco a moeda
para fazer com que se exportasse mais. Tá? E foi estabelecido um preço mínimo do café. Então, tipo, ó, a saca de café vai ser comercializada no mínimo a R$ 30. Então, bateu 29, o que é que o governo fazia? Ele compra direto do cafeicultor para tirar aquele café de circulação, certo? Porque tirando o café de circulação, ele vai diminuir a oferta do produto, consequentemente, vai aumentar o preço. Né? Então é isso que acontece. E aí o que é que o governo fazia com esse excedente? Queimava, jogava no mar, enfim, fazia qualquer coisa, mas tirava ele do mercado. Ou seja, é o que a gente vai chamar de socialização de perdas. Falar rapidinho sobre o Fundo em Loa, que foi por conta do encilhamento, né, gerou uma dívida gigantesca no Brasil. Aí o Brasil contraiu um empréstimo para ser pago a longo prazo. Então é tipo, contraiu um empréstimo ali em 1898 para começar a ser pago de fato em 1910 para tentar equilibrar essas contas públicas brasileiras. E até lá o Brasil só pagava os juros da dívida, não pagava a dívida de fato. E a garantia que ele dava é tipo, se eu não pagar, os credores, né, os bancos que tinham oferecido os empréstimos para o Brasil, eles controlariam a alfândega do Rio de Janeiro, que era por onde entrava a maioria dos produtos. Então, todo imposto que fosse chegasse lá na alfândega do Rio de Janeiro seria de posse desses credores, desses bancos ingleses, certo? Bom, diante disso, né, então isso é só para a gente entender um pouco desse contexto, falando um pouco agora também da economia e falando em especial da questão da industrialização, que aí, pessoal, é muito importante, certo? Quando a gente faz isso aí, tá bom? Por quê? O Brasil ele vai sair nesse processo de revolução industrial, de desenvolvimento da indústria, se comparado com os outros países, no mínimo 60 anos atrasado. Então, assim, durante ali o início do século XX, o número de indústrias era pequeno, né? Era uma coisa mais para o mercado local, enfim. Por quê? Porque o Brasil focava principalmente na produção agrícola. Só que com a crise do café, que vem desde lá do final do século XIX, os cafeicultores já começam a ver, tipo, opa, peraí, velho, eu não posso ficar dependendo apenas do café, eu tenho que ter uma alternativa. Então eles vão buscar uma alternativa que é o desenvolvimento aí dessa industrialização. Então esse capital que eles tinham lá, eles começam a investir no setor industrial para, agora, óbvio, focado principalmente no mercado nacional, certo? Então esses aqui são os números mais ou menos, só para a gente ver esse crescimento, ó. A produção cafeeira, 1 milhão de toneladas, né, de 1895, aí tem a grande 1915. A gente tem que entender também os contextos internacionais quando nós analisamos um gráfico. 1915, por que vocês acham que deu essa queda gigantesca aí? Considerável, né? Qual um grande evento que está acontecendo no mundo nesse período? Isso, muito bem. Calma, calma, que eu tô tentando lembrar, calma. Boa, Plínio, é isso aí, a Grande Guerra, ou seja, a Primeira Guerra Mundial. Então, tipo, o foco da galera, né, dos países vai ser outros insumos e não café. Então, há uma queda drástica. E nos anos 20, há aquela euforia, né, pós-guerra e tal, enfim, que a gente sabe que vai existir no mundo, que vai culminar inclusive com a crise de 29, enfim. E cresce novamente. E aqui, ó, só para a gente comparar o número de empresas no Rio de Janeiro, ó, 1907, 662, 1929,
1937. São Paulo, Distrito Federal Rio de Janeiro, né, na época. 326 para 6.900. Número de operários no Rio de Janeiro, 34 mil vai para 93. E São Paulo de 24 mil para 148 mil. Então, um crescimento gigantesco. Desculpem. Então, a gente vai falar aqui dessa situação dos operários e tal. E a gente vai finalizar por aqui por hoje. Então, ó, os operários brasileiros aí desse início do século XX, eles vão estar na mesma situação que os operários ingleses ali do século XIX, de 1850, 1840. Os brasileiros estão passando isso em 1910, 1915. E o que era? Péssimas condições de vida, de trabalho, longas jornadas. Então, os caras trabalhavam aí 14 horas por dia, né? Falta de descanso, de lazer. Então, não existia um descanso semanal em muitos lugares. Salários baixíssimos, moradias precárias, que aí vocês podem ver também no livro Cortiço. Falta de política pública, social, que desse esse amparo aí, esse suporte na velhice em caso de enfermidade. Ou seja, você ficou velho, ferrou. Você ficou doente, ferrou. Não existe um sistema de seguridade que vai garantir que, tipo, caso você passe por algum problema, que o governo vai te garantir um suporte temporário. Isso não existe durante esse período. É a mesma coisa que existe na Europa, como eu disse, em especial na Inglaterra ali do século XIX, que vocês podem ver, para quem gosta de joguinhos, na saga de Assassin's Creed, o Assassin's Creed Syndicate. Então, o Assassin's Creed Syndicate, ele mostra justamente a realidade ali do início do século, da metade do século XIX, e como esses trabalhadores eles eram explorados ali na Inglaterra e Mostra tal. em Peaky Blinders também, professor. Ia falar agora também, velho. Peraí, deixa eu continuar. Posso, Plínio? Vontade, seu lindo. Obrigado, viu? Só que Peaky Blinders já é pós Primeira Guerra Mundial, né? Mas ainda a gente pode ver ali que mesmo com a Carta do Povo, né, o movimento cartista, o movimento ludista, todos aqueles movimentos que houveram ali no século XIX, mesmo assim, na série Peaky Blinders, a gente percebe que os trabalhadores ali no início do século XX, eles ainda muitos passavam pelas mesmas condições de trabalho lá do século XIX. Então, assim, é uma mudança que ela é muito lenta. E o Brasil começa a mudar no início do século XX. Os caras começaram a mudar 50, 60 anos antes. Né? Outra coisa, a grande maioria dos operários do Brasil eram imigrantes. Por quê? Os homens brancos aqui no Brasil viam o trabalho manual como algo ruim, como algo negativo e tal, enfim. Então, eles não tinham as habilidades para trabalhar nas fábricas. Então, a maioria dos que trabalhavam eram italianos e espanhóis. Os escravos não tiveram educação, não tiveram preparação para serem inseridos nesse mercado de trabalho. E é interessante, por exemplo, entre os italianos, que quando eles vêm para o Brasil, né, eles têm uma prática lá esportiva muito forte, eles fundam clubes operários aqui no Brasil de futebol, como Palestra Itália, que depois dele sai o Corinthians, né, que foi uma divisão dentro do Palestra Itália, né, que é o atual Palmeiras. E tem vários clubes no Brasil que eles são criados por trabalhadores, se não me engano, o Vasco da Gama também, enfim. Então é bem interessante essa ligação do futebol e da luta operária no Brasil. E aí, esse movimento operário que começa a surgir no Brasil, ele vai ser influenciado pelo anarquismo e pelo socialismo, tanto que vai ser chamado de anarcossindicalismo. E aí, a ideia desses grupos era se organizar nessas sociedades de auxílio mútuo, tá?
o que seriam isso, essas sociedades de auxílio? Como eu disse, o cara ficasse velho, não conseguisse mais trabalhar, ou ficasse doente, ele tava ferrado, velho. Porque, tipo, ele ia sobreviver do que ele conseguisse ali no dia a dia, de alguém que mandasse para ele, então não existia. Então eles criam essas sociedades de auxílio que era como se fosse uma espécie de previdência social. Então você ia doando ali para quando você não tivesse mais condições de trabalhar ou você ficasse doente, aí aquela sociedade de auxílio ela te ajudaria. E os sindicatos para tentar a melhoria das condições de vida. Através de greves e tal. Tanto que em 1917 tem uma grande greve que praticamente para São Paulo. Essa greve ela foi gigantesca. Eles chegam a parar por três meses, se eu não me engano, as fábricas em São Paulo e tal, até que eles conseguem alguns benefícios. Inicialmente, inclusive, tá? Essa grande greve de 1917, ela foi liderada por mulheres. E depois os homens vão ser inseridos na luta, enfim, mas inicialmente tem uma força muito grande das mulheres. E, diante dessa luta dos operários e tal, em 1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro. 7 anos depois da tomada do poder pelos revolucionários bolcheviques, né, na Rússia, tal. Então aquela ideia de tomada do poder de forma revolucionária e tal. Então ele é fundado e é tornado ilegal no mesmo ano, certo? E um detalhe, foi o primeiro partido Saúde, nacional. Espírito. Obrigado. Foi o primeiro partido a nível nacional criado no Brasil, tá bom? Então, ó, na próxima semana, pessoal, a gente começa com os movimentos do campo e da cidade, os movimentos sociais que ocorreram no Brasil durante a República Velha, tá bom? Então, um abraço a De todos. boa, valeu, Egito. Até